Olá pessoal, bem-vindos a mais um Deliberações Filosóficas. Eu sou o professor Manuel Avelino, seu professor de filosofia para o Enem. E hoje nós vamos falar do primeiro super filósofo da história da filosofia. Vem comigo! Olá pessoal, hoje nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que o primeiro super filósofo da história da filosofia ocidental. Beleza? Tales de Mileto, isso mesmo, o grande Tales de Mileto. Esse cara ele é importantíssimo para a história da filosofia, importantíssimo para o seu Enem, porque ele é considerado aí o fundador da especulação cosmológica. Ou seja, pessoal, foi o Tales de Mileto o primeiro a recusar as tradições cosmogônicas. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu não vou falar aqui o que é cosmogonia de novo. Não vou dizer mesmo. Se você quiser assistir, vai lá no vídeo anterior sobre os pré-socráticos e veja o que é cosmogonia. Ora! Brincadeira, pessoal. Cosmogonia é a origem do universo a partir dos deuses. E o Tales de Mileto ele é o fundador da especulação cosmológica, que é uma explicação racional sobre a origem do universo. Então, vamos lá. De antemão é o seguinte, o Tales de Mileto ele é considerado o cara, o primeiro filósofo, tá? O primogênito da história do pensamento racional filosófico, justamente porque ele teve o quê? Essa ruptura com a tradição. Essa ruptura com a tradição cosmogônica, tá? Pela qual os mitos, as narrativas sobrenaturais, a origem do universo por intermédio de uma ação divina ou de ações divinas dos deuses, né? Ele foi o primeiro a romper com essa tradição. E detalhe, ele não foi simplesmente contra essa tradição, porque hoje em dia, né, a galera é tudo do contra. Ah, eu sou do contra, eu sou do contra. Você pergunta por que ela é do contra, ela não diz nada. O Tales de Mileto, ele era do contra, ele rompeu com essa tradição aí, ele criticou, fez críticas a essa tradição mítica, né, essas narrativas fantasiosas, fez. Mas, ao contrário da modernidade hoje em dia, ele criticou a tradição, mas ele propôs uma explicação racional para a origem do universo. Ele criticou todas as explicações míticas, mas ele fez um empreendimento filosófico, uma atitude filosófica. Ele buscou, à luz da sua própria razão e da observação da natureza, dos fenômenos naturais, uma explicação para a origem do universo. Para a gente entender melhor, é preciso a gente entender qual foi a pergunta que o Tales de Mileto se fez. A pergunta era o seguinte: qual é a unidade primordial da qual se forma o universo, com todas as suas formas de vida? Ou seja, traduzindo, qual é a matéria-prima que deu origem a todo o universo? Qual é o elemento primeiro? Qual é a arquê? Que eu falei para vocês na aula passada, que a palavra arquê significa origem, ou princípio, né? Tá lá no radical da palavra arquitetura e tá lá no radical da palavra arqueologia. A arqueologia é justamente o estudo do princípio. Então a ideia do Tales de Mileto era encontrar essa gênese, né? Esse princípio, esse elemento pela qual deu origem a todo o universo, beleza? Então a gente viu na aula passada que a arquê trata-se do elemento indivisível, invisível, que deu origem à física, aos fenômenos naturais, ao universo, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que sofre mudança. Esse elemento, pessoal, para o Tales de Mileto era a água. O Tales de Mileto entendia que a água era esse elemento indivisível, pela qual deu origem à multiplicidade das coisas existentes. Ou seja, a partir desse único elemento, desse princípio, dessa arquê da água, para o Tales de Mileto, surgiu a multiplicidade das coisas existentes no universo. Os seres vivos, árvores, tudo que existe no universo se originou, veio à tona por causa deste único elemento que é a água, que para ele era o princípio. E a gente tem que entender o raciocínio do Tales de Mileto que o levou a chegar a essa dedução de que a água seria o elemento primordial do universo. Então pense comigo, pessoal, o raciocínio do Tales de Mileto era o seguinte: qual é a matéria-prima básica que originou todo o universo? Este elemento deve ser algo a partir do qual tudo possa ser formado, essencial à vida, capaz de se mover, capaz de mudar. Logo, tudo é composto por água. Então vejamos comigo, pessoal. Para o Tales de Mileto, esse elemento devia ser algo pela qual tudo
através dele foi formado, né? Deveria ser essencial à vida. Estamos falando de água. Dispensa comentário o quão é importante a água para a vida, né? Este elemento deveria ser capaz de mudar, né? Mudança. E a água, ela tem aí a sua mudança do seu estado sólido, que a gente chama de gelo, mas é água congelada. Nós temos aí o estado líquido, né, que é o estado comum da água, e o estado gasoso, que o Tales de Mileto chamava de névoa vaporosa. No entanto, apesar dessa mudança, há algo de essencial, de primordial, de elementar, que apesar dessa mudança permanecer esse princípio. Logo, tudo seria composto de água para o Tales de Mileto, pessoal. Então, pessoal, esse é um resumão do Tales de Mileto, do que você precisa saber para o Enem. Foi o primeiro filósofo, né, o primeiro a trazer à tona as especulações cosmológicas, o estudo do universo de forma racional, trazer explicações racionais. O primeiro a romper com as tradições cosmogônicas, né, com as explicações míticas, fantasiosas e sobrenaturais. Foi o primeiro a trazer um elemento que ele acreditava que era a água, né? E através desse elemento tudo que existe foi feito, né? Esse elemento que seria indivisível, mas que deu origem à multiplicidade das coisas existentes no universo. Então, pessoal, esse é o Tales de Mileto. Você pode até questionar, mas professor, essa explicação dele, tudo é composto de água? Tá, a gente já tem estudos, né, mais recentes da própria física que já deixa claro que não é a água o elemento primordial, né, de todas as coisas. No entanto, a gente tem que analisar o pensamento do Tales de Mileto lá para o século 6, 7 a.C. Então é uma especulação totalmente original, né? Uma especulação original para a época. Não é bem o fato do Tales de Mileto ter proposto a água como um arquê, como um princípio, a origem do universo. Não é isso que faz dele ser o primeiro filósofo. O que faz dele ser o primeiro filósofo foi justamente essa atitude filosófica que ele teve, de questionar a tradição, mas de propor uma explicação também. Não apenas questionar, mas propor uma explicação racional a partir da observação da natureza e a partir da própria razão. Então ele traz à tona aí essa atitude filosófica. E é isso que faz ele o primeiro super saiyajin da história da filosofia. Até a próxima.